ladrão que nem papel, na muralha em pé, da Dom José, o Estado, Antônio, Bono, Passafome, Tita, Charles Bronson. Sabe que eu penso, o dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários tentaram, eu também quero, mais de uma sem, a minha chance é zero, será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda o recado lá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Salve, salve família, firmeza total. Estamos aqui novamente numa live. Hoje a gente tem a satisfação, o prazer de convidar a juíza de direito daqui do Paraná, das várias de execuções penais, Ana Carolina Bartolomei, vai trocar uma ideia com a gente sobre as perspectivas aí do judiciário, a luta pela garantia de direitos, o exercício da cidadania e também sobre segurança pública, né? Cola com nós! Chama o vizinho, chama o amigo, chama a família, chama o papagaio, o cachorro, o periquito. Chega todo mundo, humildade não ocupa espaço, é tudo nosso. Salve Aleph, salve Mandinha, salve Ju, tudo nosso. E aí japonês, vamos pra cima. Pra quem não tá ligado, essa música aqui, ó, Diário de um Detento, é das vésperas do massacre do Carandiru, no início dos anos 90. Não esquecemos. Não esquecemos, firmeza? A Ana Carolina já entrou. Vamos iniciar nossas transmissões. E aí, Washington, fica pra próxima, irmão. Na próxima vez aí a gente vai fazer uma live e vai ir chamando aleatório aí pra trocar uma ideia com todo mundo, firmeza? Mais um mês. E aí? E aí? Beleza? Beleza, Renato? Satisfação total, é um prazer enorme para nós aí estar contando aí com a sua presença, com o teu conhecimento, com a sua simpatia, com a sua luz aí. E você é uma pessoa da hora, muito admirada pelas pessoas que trabalham, né, na justiça, pelas pessoas que têm parentes aí infelizmente privados de liberdade por conta das decisões da justiça e pelas pessoas que pesquisam também o direito penal, a criminologia. Então, satisfação total, é para mim uma honra, um prazer enorme, imensurável de ter você aqui conosco. E eu gostaria que você, né, claro, se apresentasse e já dissesse um pouco também do que fez você, Ana, lá jovem, tal, criança, jovem, pá, entrou na universidade, e qual foi o momento, assim, que você pensou, putz, eu poderia, queria, gostaria, quero, né, ser juíza, né? Ser juíza, eu imagino que seja uma tarefa tão difícil, né? Porque quando se faz justiça, me parece que se faz aquilo que todos esperam e que é o adequado, né? Mas quando porventura, e somos humanos e falhos, quando se comete uma injustiça, é uma marca indelével, é algo que marca, né, para sempre, né? Como que você tomou essa decisão e como você se vê hoje como juíza? Salve, estilo, é nóis, vamos para cima sem medo de ser feliz. Tá com você, Ana. Ai, valeu, Renato, eu agradeço muito o convite, fiquei bem honrada em você me chamar aqui. Acho bem importante essa troca, admiro muito sua trajetória também, teu trabalho. A gente já conversou outras vezes e você já sabe também que a admiração é recíproca. E eu não sei nem explicar direito, né? Eu acho que muito assim, de tudo com relação ao direito, talvez as coisas foram facilitadas para mim de algum jeito que a gente sabe que foi. Assim, eu tive uma facilidade na vida devido a uma condição social boa, de ser uma mulher branca, né? De uma classe social já com uma certa vantagem. Então, acho que a questão do direito vai muito naquela... Tanto que eu tive várias crises com o direito. Vai fazer medicina, vai fazer direito. Sabe aquela coisa que tem uma pressão meio elitizada com relação aos cursos que a elite acha, né? E eu acho que eu fui um pouco enredada nisso, assim. Tanto que acho que foi meio um conflito quando eu entrei na faculdade e achar aquela coisa meio caretona para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que, apesar de vir desse lugar meio burguês,
eu sempre fui questionadora desse lugar, então acho que eu não conseguia muito me identificar com aquela coisa, gravatinha e muito me encaixar. Então eu questionei muito por muito tempo, mas foi, acho que indo através, lendo coisas, indo atrás de autores e autoras progressistas, tentando achar o caminho de quem estava falando, achando os furos no discurso e vendo onde é que estavam, porque a seletividade penal, quem eram as pessoas que estavam sendo presas. E acho que eu fui achando o meu caminho para ali, nesse percurso, assim, a decisão de fazer concurso e tudo sempre foi com isso na cabeça, que eu sabia que eu tinha que dar uma resposta pelas vantagens e privilégios que eu tive na vida e que eu tinha que fazer minha parte. Né? Por ter conseguido tanta coisa de mão beijada e sabendo que muita gente não ganha e não consegue. E se eu vou me encontrar ali, então encontrar essas pessoas e esse lugar para tentar fazer uma construção diferente, né? Para tentar mostrar onde que o direito está errado, onde que o direito burguês ainda insiste, né? Em punir, em segregar, em ser seletivo, que sabemos bem, né? E aí eu acho que eu fui me encontrando, assim, o direito penal acabou me puxando, a execução penal acabou mais ainda daí, porque aí é lidar mesmo com o ser humano, né? Eu sempre gostei dessa área, nunca gostei da área do direito que fosse mais técnica, tipo, civil, essas coisas, bancário, eu sempre gostei, infância, penal, né? Que eu acho que é Uhum. onde eu consigo trabalhar melhor. E desde o início você já foi para a área penal? Você passou no concurso? Você já foi para alguma comarca? Qual comarca que você foi aqui, que você trabalhou? E qual comarca que mais te marcou, assim, né? A gente sabe que o Paraná, né? Eu recentemente fiz uma viagem ao Paraná em campanha, em 2018, mas eu não conhecia, né, o interior do Paraná, né? Eu só conhecia Curitiba e a região metropolitana, que é onde eu tinha morado. E eu percebi que há um Paraná que nós não conhecemos, que se assemelha muito, por exemplo, à Paraíba, a terra da minha mãe, que eu fui visitar lá, o sertão da Paraíba, as vilas pequenas, os vilarejos, muito afastado, que impera o coronelismo, né? Ainda aquela cultura de alguns concentrarem terra, portanto renda e meio de subsistência, e serem detentores do poder político por conta disso. E eu percebi que o Paraná é exatamente da mesma forma que se opera, né? Esse é o Brasil, de algum modo, né? E você foi desde o início para quais lugares você trabalhou, quais lugares te marcaram? Você foi direto para o direito penal? E mais, para emendar a pergunta, como que foi também esse desafio, né? Você me disse que vem de uma outra classe, que vem de uma outra realidade, e, ao menos no direito penal, a gente percebe, né, corriqueiramente, aí, né, no cotidiano forense, que as pessoas que são clientes especiais, né, principais do direito penal, são pessoas que ganham até 3 salários mínimos, muito menos que isso, normalmente estão desempregadas, ensino fundamental incompleto, ou seja, foram desassistidos ainda na infância, pessoas negras, pessoas pobres, moradores de extremos da periferia. Como foi a linguagem? Como foi a capacidade que você tem, que a gente percebe, que a gente elogia muito, de se identificar com essas pessoas? Como não? Afirmando também a humanidade delas, né? E encontrando esse ponto, né, de convergência, que é o da humanidade que está tão em falta hoje, né? Eu acho que eu aprendi, né? Eu aprendi. Eu acho que eu tinha uma coisa ideal que as pessoas me ensinaram, sabe? Eu tinha essa crítica no ideal, mas eu não tinha conhecimento de realidade, porque eu venho de um outro mundo, né? E a prática, porque é isso, são as pessoas numa situação exatamente muito diferente da minha, em sua maioria, mas históricos de vida diferentes dos meus, né? E eu acho que eu aprendi, assim, o aprendizado que eu tive, que eu aprendo com as pessoas, não tem aprendizado para mim outro. Eu gosto de ser humano, assim, eu gosto de prestar atenção nas pessoas. E as pessoas, elas que me ensinam que eu tenho que flexibilizar meu discurso, que eu tenho que falar numa linguagem que a pessoa consiga entender, que eu tenho que entender o lugar de vulnerabilidade que a pessoa está, que eu tenho que conseguir me colocar no lugar e ter empatia, inclusive, porque todo mundo comete erro. Eu comecei em Francisco Beltrão, fui substituta lá primeiro. E eu já cheguei, engraçado, cheguei e a juíza titular da vara criminal tinha saído, ido para outro lugar. Então eu já caí de paraquedas, assim, tipo, numa vara criminal. Eu já comecei fazendo júri, fazendo um monte de audiência criminal de réu preso, assim, sabe? Bem perdida, assim, meio sem saber o que estava acontecendo, mas foi... E engraçado que
logo que eu cheguei, por eu sou muito assim, tranquila, e vou falando, e faladeira e tal, eu recebi algumas críticas, assim, de ser boazinha, a Ana vai ser enganada por todos os réus, olha o que a Ana, tipo, Ana, tipo, muito já, geralmente de homens, claro, né? Mas que vinham já com esse papo de, tipo da Ana, porque às vezes eu falava assim, quando dava uma liberdade, falava juízo, tipo, vai, segue teu rumo, não volta, mas eu falava muito igual para igual. E eles acostumados com aquela formalidade, com aquela coisa de serem superiores, com essa coisa estúpida de elitizada, assim, sabe? Então eu recebia muitas críticas assim, a Ana vai ser trouxa a vida inteira. Isso aconteceu várias vezes. Mas ao contrário, eu aprendi que não, que é bem melhor conviver com eles. Eles me ensinam muito mais, as pessoas dos meus processos, os réus, as questões de infância, quando tem acolhimento, né, familiar, a questão da infância como um todo, fazer uma adoção. E isso é meu aprendizado muito mais do que com os supostos pares que vêm nessa bolha e que não conseguem enxergar além do próprio umbigo, assim, sabe? Então, toda a minha passagem no interior me marcou muito. Beltrão, eu fui para Beltrão, depois eu fui para Coronel Vivida, daí lá eu fiquei pouco tempo. E aí eu vim para Prudentópolis, daí na vara era crime, infância e família. Foi uma comarca. E aí eu acho que foi onde eu aprendi mesmo a ser juíza, sabe? Porque daí eu fui titular, peguei as matérias, me envolvi com a comunidade, me envolvi com a Casa Lar, me envolvi com a delegacia, com o cuidado da delegacia, conheci os presos de nome. Tipo, eu acho que eu acho que eu aprendi muito, sabe? Eu tive um crescimento humano que depois, quando eu vim para Curitiba, eu acho que eu já estava meio formada nesse sentido, claro, formação é eterna, né? Mas o percurso que eu tive em Prudentópolis foi engrandecedor para mim, assim, por ter que ser, né, ser titular ali, ter que gerenciar infância, família e crime, tudo ao mesmo tempo. É pesado, assim, é uma vara pesada, sabe? E aí você acaba tendo essa carga humana muito. É carga humana o dia inteiro, assim, sabe? Então você vê de tudo, todos os tipos de família, tudo, do pior ao melhor, desde adolescente, tudo. Então, isso para mim, acho que me marcou muito. E agora a VEP tem sido um aprendizado, desde 2019 eu estou na VEP, assim, é um crescimento diário, assim. Pegou a VEP num momento muito difícil, né? Esse momento dessa crise sanitária, dessa crise mundial, institucional, política, econômica. Mas ainda né, nesses tempos aí de início ainda, queria saber né, de você. Você, por favor. É difícil, né? Mas eu consegui, de você. Vai, vai. A gente, né? Falar em juiz aqui, a Simone, boa noite, Simone. Simone está nos assistindo aqui, Ai, Simone. Simone. Schreiber, que é também desembargadora. Eu sei, Ana, maravilhosa, minha amiga de coração. maravilhosa. Ana, os sonhos que te nutriam, que te movimentavam, que te davam objetivos na carreira de magistrada, do momento que você entrou, quantos anos mesmo faz que você é juiz? Vai 9, 10, vai fazer 10 anos. 10 anos. Há 10 anos atrás, esses sonhos que te moviam, que te impulsionavam, e a perspectiva, né, a compreensão que você tinha para alimentar esses sonhos, quais eram? O que mudou? Se é que mudou? E como você vê a atuação hoje e o papel do judiciário no fortalecimento da democracia, ou não, né? Então, Perguntas difíceis, né? assim, eu acho que eu passei por períodos de grande frustração com o judiciário. Eu acho que eu ainda passo por esses períodos, porque não tem como, nos últimos tempos, a gente vir aqui e isentar o judiciário de tudo que passamos, porque ele não é isento, né? Ele não pode ser isentado de tudo que a gente passou, inclusive no âmbito penal mesmo. Não tem como ignorarmos que o judiciário teve sim um papel ativo no encarceramento em massa, na seletividade penal, em, em ser também, não sei, ator principal talvez não, mas um coadjuvante importante, né? E alguns. Então, assim, eu acho que dos meus sonhos,
claro, você sonha com o ideal que você vai ter, que você vai conseguir alcançar algo que você consiga dar uma parte, uma certa. Acho que idealmente, quando você lê, quando você estuda teoricamente, você acha que as coisas vão funcionar, que então vai ser ressocializado na prisão, que então você vai arrumar, ajudar aquela família a se reconstituir, e a pessoa está sem condição, e o judiciário vai dar o medicamento, vai dar um internamento no hospital, então em todos os âmbitos, assim. Quando você entra, você vê que não é isso que acontece. Então é frustrante, porque você sabe que há um certo limite de que não, o judiciário não é um super-herói, né? Tem que trabalhar com os outros poderes. Obviamente tem um limite até onde o judiciário pode atuar, mas mesmo onde o judiciário pode atuar, às vezes ele deixa de atuar. Muitas vezes, a gente também sabe disso. E frustra um pouco você ver que o mundo é muito mais injusto, né? Quando você é jovem e você faz um concurso para juíza, você quer um mundo justo. E aí você entra num mundo injusto, né? O mundo dos homens brancos, heterossexuais, e que estão no poder há 1000 anos, e que fazem política daquele velho jeito de fazer política. E aí você vê que não é tão bonito e nem tão fácil, e o teu lugar não vai ser tão fácil, você ser contra-majoritário não é fácil, sabe? A tua posição não vai ser fácil, você ser mulher também não é fácil, então tudo tem desafio. E eu acho que dos tempos para cá, o judiciário, acho que a gente tem uma grande parcela, existem vários juízes, acho que a Simone é um exemplo de quem está aí na luta, na resistência, que são juízes democráticos, né? Os juízes, a JD é um exemplo, que é a Associação dos Juízes para a Democracia, que são juízes que estão tentando fazer com que o direito seja aplicado, né? Que a Constituição seja aplicada, que funcione igual para todos, né? Mas, assim, se eu vou te dizer, o judiciário contribui ou não, com tudo que a gente viu nos últimos anos, do judiciário, das prisões, inclusive agora da própria pandemia, não dá para dizer que o judiciário faz exatamente o seu papel, né? Deixa a desejar em vários momentos, e você sabe, acho bem também, a questão do encarceramento, a questão dos presos, a gente tenta falar, né, com as famílias, tudo o quanto é difícil ter alguém preso na família e não ter um acesso às pessoas que estão com o processo, sabe? Eu acho que tudo isso é uma coisa que você já presenciou, né, Renato? Já presenciei muito, tanto experienciei isso comigo, com a minha família, como também profissionalmente, logo que entrei no direito, na Defensoria Pública, e quando eu trabalhei lá, e também agora, né, como ativista, militante, e da causa, principalmente da causa do desencarceramento. Eu acho, acredito, e tenho uma certa convicção nisso, sabe, Ana? Isso me move politicamente. O fato de que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, mas também o fato de que o Brasil é o país mais violento do mundo. Um país mais violento do mundo, que tem cifras inacreditáveis de mortes, e essas mortes não são democratizadas, né, no sentido de que elas não são distribuídas nos setores diversos da sociedade de forma igual. Ou seja, a morte no Brasil não é um problema de todos. A morte é um problema de alguns, assim como o aprisionamento. O aprisionamento ele é seletivo. A gente vê lá que você tem 99% são pessoas pobres, né? Bem pobres, inclusive. Como que a gente constrói uma lógica jurídica que dê conta de... E a gente está vendo isso agora, né? Porque essa banalização da morte e da ausência da privação de liberdade, ela teve reflexos agora no coronavírus, né? Essas pessoas convivem com a morte não é uma possibilidade. Morte, possibilidade é estar atravessando na rua e ser atropelado, acontece, infelizmente, mas acontece. Mas a morte presença é aquela que constitui mundos, né? A pessoa passa a ver o mundo já tendo em vista a probabilidade da vida dela ser abreviada, porque a vida de muitas pessoas ao redor dela foi abreviada. Eu me dou como exemplo, tanto na minha família quanto nas minhas relações de amizade, porque eu morei em lugares muito pobres, né? Então, somando isso, essa banalização da morte, essa banalização da privação de liberdade, que é a ideia, ou bandido bom é bandido morto, ou prende por qualquer coisa, e a gente tem um quadro que poucos delitos, né, no universo de 2.000 delitos, 4 delitos aí com 170%
né, da população carcerária. As pessoas são presas em específico. Levando isso em conta, me parece, agora para eu concluir e passar uma bola aqui para você, um pensamento que é recorrente na minha cabeça é o seguinte: me parece que, ao invés do legislador ser a grande figura e protagonista no meio disso tudo, que dá uma lei que é interpretada pelo judiciário e que é cumprida pelas forças de segurança pública, que em tese são a parte mais fraca e menos determinante disso tudo, e, né, de cima para baixo, que deveria ser, me parece que é o contrário hoje, sabe, Ana? Me parece, por exemplo, os delitos de tráfico, que são os que mais prendem, né? Sim. Nos delitos de tráfico, o policial efetua a prisão, ele também é testemunha, ele assegura pela palavra dele, fé pública, a legalidade do procedimento, e Uhum. os juízes endossam. E o legislador não entra nesse processo porque, em tese, ter 50 gramas de maconha é uso, mas também é tráfico. Então, o legislador foi muito dúbio nesse sentido, e as circunstâncias que vão determinar isso são criadas pela narrativa policial. Então, me parece que o policial, sim, é a figura central do processo de criminalização, depois o judiciário, que, ao que me parece, tem cada vez mais tido a postura de se afastar, né, desse grande engodo, ou desse grande problema, dessa grande crise, que é esse embate que há, às vezes, né, não digo sempre, mas às vezes há o embate entre o juiz e o policial, mas os juízes, de forma geral, não querem esse embate, não querem esse conflito, porque confiam, delegam o seu poder àquela autoridade policial. E isso é uma loucura, porque né, a preparação, a competência, o concurso, a prática, a teoria, né, é tudo do legislador e do judiciário. Como que a gente faz para inverter isso novamente, ou para fazer com que a atuação policial seja de execução de uma ordem legal, de uma interpretação jurídica, e não a construção de uma nova ordem? Enfim, não sei se a pergunta foi clara, mas coisas que ficam rodeando minha mente e me deixam dormir. Então, que eu... vamos lá. Eu acho assim, eu de fato acho que a polícia é o ator principal nessa história, porque é quem está lidando diretamente com a população e quem faz essa escolha de quem vai ser preso e vai ser trazido, né, ao sistema penal. Então, eu acho que é um trabalho que falta ser feito, um trabalho de humanização dentro da polícia. Existem, sim, né, muitos policiais e movimentos de policiais democráticos, né, que existem, mas são exceções. E, infelizmente, a polícia acaba tendo uma formação de uma certa hostilidade mesmo, de ser hostil, e vem com essas marcas, eu acho, com esses recortes sociais, assim, não trabalhados, de raça, de classe, de gênero. Isso era uma coisa que teria que trabalhar em todas as instituições no Brasil, que não lida até hoje com o fato de que simplesmente recalcou uma escravidão, recalcou uma ditadura militar e segue, né? Então, assim, você tem uma questão não trabalhada clara e evidente, né? Isso com relação a isso. E é obviamente que os cargos de poder são um reflexo claro e evidente de que a gente é uma nação que não trabalha seus fantasmas, né? Uma nação que trata sempre, que está sempre reproduzindo distanciamentos sociais e que está sempre reproduzindo que as pessoas que as posições daquelas mesmas pessoas. A gente sabe que se a gente estudar o Brasil, as famílias vêm de anos, né? É aquelas mesmas famílias, que é o filho, que é o não sei o quê. Então, assim, a gente tem todo um país forjado escravocratamente, uma democracia muito, muito falha, que a gente sabe que é falha, a gente já viu tudo o que aconteceu, né? A gente tem aí os últimos anos de clara evidência de que a gente não tem uma democracia consolidada no Brasil. E aí eu acho que assim, é difícil saber como, a minha questão diária, que eu imagino que seja a tua, né? Aonde que a gente muda, né? Como que a gente gira essa roda, onde a gente perfura esse discurso, porque a gente começa a construir. Eu acho que a tua ambição política deve ser nesse sentido. Você entrou aí no legislativo para fazer isso, para fazer frente ao que você acha que se reproduz
e se reproduz e ninguém vai lá e diz chega, né? Basta. E eu acho que é a mesma coisa que eu tento fazer no judiciário. De falar, não vou aceitar isso, não vou decidir assim, não vou com a maré, não vou julgar sem provas, não vou condenar as pessoas. E assim, eu tenho que me desconstruir. Eu também fui enfiada com um monte de preconceito, eu tenho que estar sempre trabalhando com isso. Só que eu me coloco nessa situação e eu me desafio a fazer isso, porque eu não consigo, Renato, ver outra saída. Eu acho que o nosso trabalho é formiguinha mesmo, às vezes dá um desespero, dá vontade de largar tudo e falar, chega, não aguento mais, dá, sabe? Vou cuidar da minha vida, do meu filho, sei lá. Mas, assim, como a gente é insistente, a gente não vai largar, né? A gente vai continuar fazendo. Então, eu acho que é tentar produzir, tanto academicamente, tanto gente no legislativo questionando e tentando construir outro tipo de legislação e trazendo a população e fazendo isso, democratizando o judiciário. De eu estar aqui com você, que é um vereador, e a gente está conversando com as pessoas e falando das nossas lutas e das nossas dificuldades e dos papéis que a gente tem. Eu acho que um pouco é isso, assim, trabalhar aonde a gente encontrar o espaço e bater o pé mesmo e reconstruir. E estudar, que precisa estudar porque não tem jeito, a gente precisa ter esse respaldo para a gente conseguir, né, se reconstruir, que eu acho que é o que você faz, que é o que eu faço, para poder a gente conseguir trazer mais gente e ser mais inclusivo possível. E isso de humanizar, né? As pessoas, né? De olhar no olho das pessoas, de dizer para as pessoas que o mundo não acabou porque ela cometeu um crime e foi preso e nem por isso ela é um dejeto humano, sabe? Eu acho que a gente, para mim, é uma coisa que o Rubens Casara sempre fala e para mim é muito importante, assim, é a gestão dos indesejáveis, né? E se a gente continua, a gente não pode ser reprodução disso, sabe? A gente tem que ser o que não reproduz. A gente não pode estar aqui para gerir que as pessoas sejam colocadas e deixadas à margem, que as pessoas sejam deixadas a morrer, que a gente não esteja nem aí, que as pessoas estão presas, que a gente não tenha nenhum tratamento de saúde, que a gente tem que brigar pelo mínimo dentro do sistema carcerário, que é o mínimo. Que eu esteja com uma juíza e passe meu dia lidando com gerenciamento de coisas que eu sei que é inconstitucional. E o STF falou que é inconstitucional. E aí os colegas acham que está tudo normal. Não é normal. Não é normal, não pode ser normal. A gente não pode atuar como se fosse. Eu acho que Desculpa interromper. Não, eu acho que é esse o embate. É o embate diário que a gente tem que ter, de não aceitar, sabe? Porque senão eles fazem a gente engolir, sabe? Eles vão fazer a gente engolir. Exato. E aí que eu me pego pensando. Há uma grande contradição no meio disso, como você falou, algumas afirmações, tanto de interpretações de constitucional ou inconstitucionalidade, mas também a própria letra da lei. É muito louco isso. Eu fui certa vez, no 11º Distrito, visitar um cliente. E estava chovendo, uma chuva torrencial. O policial que me atendeu disse, olha, não tem equipe de movimentação, não vai ter como você falar com ele. Olha, a audiência depois de amanhã, eu vou ter que falar com ele. Não tem como eu não falar com ele, e também tem a prerrogativa como advogado de falar com o meu cliente. E, inclusive, eu liguei aqui antes, agora estou aqui, né? Não, então beleza, pode falar, mas vai ser pela grade. Beleza. Pô, fui até a grade, não era um espaço coberto, era espaço coberto o local em que eu estava numa espécie de pavilhãozinho assim, e eu ficava do lado de fora com uma chuva torrencial, eu ali, sabe, falando com o preso, com uma goteira na minha cabeça, a chuva nas minhas costas. E eu falei para eles, né, que há a lei de prerrogativas, que é uma lei federal, e que há também o direito do preso em falar com o seu advogado, em apartado, construir teses de defesa, etc. e tal, que isso também se tratava de um direito, que também se tratava de uma lei. Da mesma forma que a condição em que eles estavam feria a lei de execuções penais. Então, uma série de ilegalidades estava em torno da gente naquele momento. E eles estavam presos em nome da legalidade, em nome da conservação da ordem, em nome do cumprimento das leis. E o STF, para finalizar, né, o STF já disse há um tempo atrás que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional. Para quem está nos assistindo, quer dizer que está tudo errado, está tudo ilegal, está tudo incompatível com a Constituição, está incompatível com a dignidade do ser humano, a forma que se encontra o sistema penitenciário hoje no Brasil. Como que o Estado pratica permanentemente, sistematicamente, uma ilegalidade
e que discurso é construído para o preso para que ele entenda, se é que é possível entender, que algumas pessoas respeitam a lei, outras não. Umas são punidas, outras não. No caso deles, eles são punidos. Eu digo isso porque há no Brasil entre as 10 principais potências encarceradoras, digamos assim, o top 10 do encarceramento, da galera que aposta as fichas no encarceramento, o Brasil é o único que está subindo disparado nessa lista. Os outros, o próprio Estados Unidos, né, já percebeu o erro dessa política. E aqui tem um elemento que não tem, talvez, nos outros países, que é o elemento da faccionalização. Quem mora em periferia, e isso é um tabu, um grande tabu, falar desse tipo de coisa nos estratos médios, médios altos e altos da sociedade, eu já percebi isso há muito tempo, desde que entrei no direito. Mas quem é de quebrada, periferia, ruazinha de terra, né, cenas tristes, lamentáveis, vidas desperdiçadas, traumas, né, no espírito, na vida, percebe que quem nunca teve nada, a metade já é o dobro. Quem nunca teve absolutamente nada e é colocado na prisão por conta de R$ 15, R$ 20, por causa de um cartão transporte, de um aparelho de celular velho, em condições subhumanas, agora no coronavírus, né, com a sua vida em risco. Essa pessoa se inclina a se organizar dentro da massa carcerária. E se organizar na massa carcerária de acordo com um discurso que vê diametralmente oposto ao Estado, já que o Estado, em tese, está praticando. Como que a gente lida com isso? Por que as pessoas não enxergam isso? Por que as pessoas não colocam isso no debate público? Porque isso, sim, é um problema para a segurança pública. E quem forma esse problema para a segurança pública é o próprio Estado, que não tem uma política de triagem. Como que a gente resolve isso? Porque isso parece que a médio e longo prazo vai ser um comprometimento para as instituições democráticas do país, né? Eu acho que assim, tem que ser um comprometimento, porque esse é o ponto X da questão. Mas você entende que assim, é isso que você falou, é o que eu falo. O STF vem e fala, olha o grau, que é o que me deixa maluca, assim, tipo, de pensar. Se o Supremo Tribunal Federal vem e fala, o sistema penitenciário, né, o sistema carcerário é um estado de coisas, vive em estado de coisas inconstitucional, certo? E aí? Como você declara isso? E qual é a medida? Você entende? Existe uma medida concreta? Não, porque eles não fazem, né? Não foi feito nessa DPF, foi dito isso, foi falado várias coisas nos fundamentos, mas na hora de dar a liminar ali, ficou nisso. Não veio e falou, tem que soltar X%, né? A gente tem que fazer números clausos, porque se tem X vagas, tem que estar X vincular o orçamento, de alguma forma, vincular o orçamento da União com o dos estados, isso, com reformas necessárias. Isso, aí você vem e pega. Não, então tá. Aí a gente tenta fazer assim, então tá. O DPEM vem e fala, olha, aqui tá tudo superlotado, lá. Eles falam, bom, qual que é o cálculo? Tem X, a gente tem que esvaziar X%. Agora o sistema é todo digital, com o CEU, né, que é o do CNJ. Você consegue puxar. Eu preciso tirar tantas pessoas para estar dentro de uma condição de normalidade, assim, que a gente sabe que não é muito bom. Mas pelo menos não vai estar superlotado, certo? Né? Que a gente sabe que a prisão não tem tudo que tinha e deveria ter lá dentro. E aí você faz mutirão carcerário, Daí o que acontece? Caos completo, porque Deus o livre fazer mutirão carcerário, daí é uma briga institucional, é briga pra cá, briga pra lá, daí consegue, daí... Você entende que assim, nada se faz com facilidade, porque... E é isso que eu acho, eu concordo com você, o que me deixa mais indignada é que é simples, é uma conta matemática. Tem mais gente presa do que deveria. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, já percebeu que tem que diminuir? Solta, sei lá, tá valendo 800 mil pessoas por ano, tá soltando agora, porque já percebeu que é economicamente inviável, é ruim economicamente, inclusive, né? Que ficar construindo mais não dá certo, eles tentaram privatizar, ele não funcionou, ou seja, é tudo falácia. O que a gente deveria estar trabalhando para aprender cada vez menos, para ter política pública. E assim, tem outra. É muita hipocrisia para uma elite que vai lá e que está lá sentada no seu ar-condicionado e no gabinete vir falar que a pessoa que estava ali roubando um uísque no supermercado, tá? Porque na festa de Ano Novo, lá, você tá no plantão do Réveillon, vem, rouba carne, rouba bebida, né? Tipo, furta, né? No mercado.
de uma vítima, assim, tipo um supermercado Extra, né? Um prejuízo enorme para o Extra, né? Então, 5 barras de chocolate, dependente de isso, bota na crack, sacola e quatro, consegue. quatro internações em clínicas diversas, comprovadamente dependente, usuário de Isso, droga, isso. E pegou assim, 10, 20 barras de chocolate para trocar por droga, de repente a segurança pública chega, joga ele em clausura isso, e faz da isso. vida E dele um não, e inferno. assim, quer que você diga que é crime o que ele cometeu, que para mim não é, crime impossível, porque, em primeiro lugar, que ele já estava sendo vigiado desde sempre. Nunca ele ia ter cometido aquele crime, porque é impossível ele cometer, ele consumar o crime. Porque no momento que ele entrou no estereótipo dele, a gente sabe Aham, muito bem que ele vai ser aham. olhado todos os passos dentro do mercado. Logo, ele nunca teria uma Arapuca chance. armada. Nunca ele teria chance de fazer qualquer furto lá dentro. Pelo perfil. É mais fácil eu entrar e botar uma coisa na minha bolsa e ninguém perceber. Vamos ser sinceros, Renato. Eu não posso ser hipócrita, né? Então, assim, o Sim. cara faz isso. Aí, me move toda a máquina do Estado, gasta dinheiro e tal. Então, assim, e eu tenho uma amiga juíza, que é a Fernanda, que ela fala isso, gente, mas daí o primeiro encontro que a pessoa tem com o Estado é tão omisso que o primeiro encontro com essa pessoa que vem de uma vulnerabilidade extrema, de uma pobreza, que vem às vezes de uma situação que nunca, de miséria mesmo, e de depois de dependência química e de morador de rua e tal, o primeiro encontro que essa pessoa tem com o Estado é a polícia. É o Estado que vem para punir o que ele nunca deu, para punir para ser violador, para eu colocar num lugar de violação de direitos humanos, de violação, para eu colocar num lugar totalmente inconstitucional. Então, assim, a gente justifica que vai botar alguém preso, sendo que o preso e o Estado vai lá e comete crime contra a pessoa. E às vezes o crime do Estado é bem mais grave do que a pessoa roubar um shampoo no mercado. Furtar, né? Um shampoo no mercado. Né? Pegar um celular e sair correndo na rua, porque tem que trocar por droga, né? Falando em lesão a bem jurídico, o que justifica a atuação do direito penal, para as pessoas aqui que estão assistindo e que não sabem exatamente, é a proteção em tese, né, a proteção do bem jurídico, vida, bem jurídico, patrimônio, dignidade sexual, etc, etc. O direito penal, em tese, vem para defender um bem valorizado em sociedade. E, por isso, as condutas lesivas a esses bens são punidas, né? De forma rigorosa pelo direito penal quando o bem é mais valorizado. Agora, a pergunta que não quer calar e que eu gostaria de fazer, o direito penal tem, de fato, punido as condutas sociais mais lesivas ou não? E como a gente ajustaria isso? Então, não tem, né? O que o direito penal pune é esse tipo de crime que a gente está falando, que não tem impacto social nenhum, muito pelo contrário, impacto negativo, né? Porque você coloca as pessoas à mercê das facções criminosas, né? Ela tem que se organizar porque ela entra lá dentro, ela nem estava envolvida, acaba se envolvendo por uma dependência, né? É dependente, precisa comprar Conflitos droga. interpessoais, né? Exatamente. Então, assim, toda uma questão, geralmente por crimes de baixa lesividade, porque, assim, o tráfico, para começar, né? A questão do uso de drogas é uma questão de saúde pública, não é uma questão de lesividade penal, né? Acho que tá na hora da gente mudar esse discurso. E o que é muito difícil, porque a gente ainda trabalha numa certa hipocrisia social enorme, né? Porque a gente sabe que as camadas altas da população usam drogas, né? Tem a droga entregue na sua própria casa, consomem droga e não tem efeito De Wall nenhum. Street até o Batel. Exatamente. Lagoa Verde ao Cabral. Exatamente. Então, assim, é de uma estupidez até, se a gente for pensar. Mas, claro, a gente sabe que isso tem quem se favoreça disso, né? É muito maior do que a gente pode imaginar. E não é a pessoa ali, né, na esquina que está passando o grande problema e nem a pessoa que fica rica com a questão da venda de drogas, né? E eu acho que coisas que, assim, eu não sei mais. Eu agora me pergunto muito, que é um conflito que eu tenho, porque eu não consigo mais ver o direito penal como uma saída, sabe? Eu tendo depois de toda a minha experiência com prisão, eu tendo a estar cada vez mais descrente de que de que o sistema de justiça penal é uma solução, sabe? Porque o caminho é muito longo para a gente conseguir chegar num ponto de que, de fato, então vamos punir as pessoas
que cometeram crimes que tiveram uma grande efetividade, né? Uma grande lesividade social, como, por exemplo, faltar remédio, morrer pessoas em larga escala num hospital, faltar oxigênio, né? Responsabilidade política, responsabilidade sobre as coisas que se você é um gestor público, o que você se compromete a isso. Responsabilidade das pessoas que morrem, qual que é a responsabilidade do Estado das pessoas que morrem dentro dos presídios? Isso não é mais grave do que vender um baseado? Sinistro, né? Sinistro, é absolutamente irracional quando a gente E não para tem para refletir dessa alcance. forma. Não tem Não se alcance. fundamenta, né? Não para em pé, né? O argumento deles não para em pé, né? Não para. Então, assim, eu não sei. Eu acho que é uma reconstrução mesmo social, democrática, talvez ideológica. Acho que aquela coisa batida de educação, sim, de também trabalhar a questão da escravidão como deve, da ditadura como deve. Eu acho que a gente tem que se reconstruir socialmente, porque não adianta a gente ficar achando que as instituições vão funcionar se a gente, como sociedade, é conivente. E a gente Sim. vai se encaixando nos nossos lugares e a gente faz uma coisa ali, finge que tá bom, sabe? Aham. A, Isso traz. a, a, você falou na ditadura, né? A gente não teve esse acerto de contas com a ditadura. A gente teve essa lei toda torta e errada da anistia, que fez com que esse fantasma voltasse, né? E não só voltou, como ganhou, né? Virou carne e osso e mau cheiro, né? Agora, eu estava vendo uma notícia esses dias, poucos dias atrás, em que, por orientação internacional, inclusive da Organização Mundial de Saúde, de um consenso internacional, de que as pessoas presas devem estar na prioridade da vacinação pelas condições em que elas se encontram. Um ambiente Sim. não arejado, em que as pessoas já não cumprem 1,5 m, não tem como Ah, 1,5 m. Não há protocolo possível, então ou vai morrer em massa ou vacina. E eu vi que algumas autoridades, né, diretores de penitenciárias em São Paulo, em alguns lugares, já disseram que no local onde eles trabalham, isso não vai ocorrer. Que eles vão dar as vacinas para os agentes, para a polícia, para não sei o que, mas não vão não dar, foi preso. porque eles acham isso um absurdo. E a população aplaude isso. Mas a Aplaude. população aplaude, e a gente teve uma outra live como essa que eu estou tendo com você aqui, Ana, com um rapaz, amigo nosso, que agora mora no Uruguai, vive do cultivo e do comércio né, de cannabis, né, no Uruguai, e ele também chegou no Uruguai só para tratar dessa questão do cannabis, mas ele percebeu uma coisa no Uruguai, que inclusive favoreceu uma discussão honesta sobre as drogas no Uruguai. Sabe qual foi? O Uruguai é demais, né? Eu acho o Uruguai muito na hora em várias fitas. E o Uruguai fez o seguinte: eles discutiram sobre a restrição da exibição dos programas policiais sensacionalistas durante as 6 da manhã e as 10 da noite. E falaram, olha, se vocês querem sensacionalismo, sangue, sabe aquela coisa do linha direta, né? Se vocês querem tudo isso, beleza, mas se joguem para madrugada. Não vem fazer essa lavagem cerebral tosca na população no meio-dia, que é a hora que o trabalhador está comendo, a Nossa, hora de maior ibope, digamos assim, de maior audiência. E esses formadores de opinião do fascismo, da direita conservadora, e que acabam virando políticos, né, populistas, e que são os principais propagadores do populismo penal, eles têm que acabar. Como que a gente consegue fazer uma contraofensiva democrática, de debate, de consensos, de ampliar os debates por setores da sociedade civil, para fazer com que haja restrições para esse tipo de prática? Porque eles fazem até apologia a diversos crimes, como homicídio, por exemplo. Tem que matar, tem que matar. Todos os programas eles fazem apologia ao homicídio, por exemplo, a grupos de extermínio, etc. E não tem uma consequência jurídica para eles. Por que esse fenômeno se dá de forma tão forte no Brasil? E quais as consequências que você acha que isso tem na sua atuação, por exemplo? A mídia, né? Como que a mídia age sobre o judiciário, né? engraçado que você foi me questionando isso. Assim, a minha dissertação de mestrado, eu estou tentando escrever sobre isso. Assim, tem um pouco a ver com isso. Porque a minha questão é muito que a questão do fascismo, ela
ela já foi introjetada subjetivamente na população, sabe? Por uma, por, por várias coisas, uma delas esse tipo de discurso da mídia, televisão, né? Uma questão de manipulação mesmo, de mental, né? De conteúdo. Lavagem cerebral mesmo, que a gente sabe que acontece. Mas eu acho que tem muito disso, assim, dessa herança que a gente tem de não ter trabalhado não ter trabalhado o racismo, não ter trabalhado a escravidão, como que isso essas tecnologias de poder, isso que vem que fala que o Foucault já falava de biopoder, né? A tecnologia de poder com relação à raça, a questão da necropolítica, coisas que agora já se avançam mais, né? Mas eu assim penso, me questiono muito porque isso sempre foi uma questão para mim. Como que se reproduz esse discurso? E assim, como que se levanta um discurso fascista se sustenta num campo democrático, né? Como alguém ganha uma eleição sustentando esse discurso, né? E como que a população reproduz, como que a população reproduz o discurso da própria morte, pelo direito de não usar máscara, pelo direito de, sei lá, não tomar vacina e daí vai lá e morre, tipo umas coisas loucas. Um deputado que aprovou uma lei, eu acho que em Minas Gerais, Morreu. para que não fosse obrigatório o uso da vacina, morreu de coronavírus. Olha que triste, que Morreu. ironia do destino, que tempos são esses, né? Não, é muito louco, assim. Essa questão dessa subjetivação, de como isso é introjetado, isso sustenta subjetivamente, que eu acho que até o Safatli tem vindo bastante falando sobre isso, quando ele fala para além da necropolítica, de estado suicidário, porque é uma coisa, essa coisa de uma morte para a morte, de não importa a própria morte, né? Eu acho que é muito disso. Isso é um discurso fascista. O discurso fascista puro, o discurso do nazismo em si, ele é esse. Nem a minha morte, nem a sua morte é uma coisa tão... Não sei explicar, assim, mas é uma coisa tão... Não sei se eu saberia agora. Mas como que isso foi... Como que depois de muito tempo sendo trabalhado em cima de uma população que aquela raça era pior, muito tempo trabalhando em cima da população que conceitos morais e com relação à mulher, papel da mulher, tipo, várias coisas que foram feitas, que discursos de mérito, eu acho que tudo isso foi sendo construído, que porque numa ditadura você precisa de uma imposição, né? A força. E hoje em dia você não precisa mais. Isso que é o mais triste, né? Meu você Deus. Você tem uma resposta que a própria pessoa responde e como se aquilo fosse uma verdade. Então, teve uma subjetivação. Entendeu? E aí que agora o pessoal está falando disso, do neoliberalismo autoritário, né? Do Brasil ser justamente um laboratório perfeito do capitalismo periférico para que se estabeleçam esses motes, né, de neoliberalismo autoritário, que é o que a gente tem visto. Então, isso é muito porque eu gosto muito de psicanálise, é uma coisa que eu sempre gostei de estudar, assim, e essa coisa da gestão dos indesejáveis, eu acho que muito do que o Cassara fala, do empobrecimento subjetivo de uma população, que daí engole essa racionalidade, sabe? Que é fácil, uma população empobrecida subjetivamente, que não lidou com seus fantasmas, é muito fácil, muito mais fácil manipulá-la, porque tem esse empobrecimento subjetivo, e a racionalidade neoliberal vem com tudo, né? E aí é isso, né? O que interessa, a gente sabe que a gente está sob o domínio, quem manda hoje mesmo é o capital, né? E eu acho que não tem outra desconstrução que não seja a gente desconstruir, inclusive, a lógica com que a gente opera discursivamente, como a gente opera dentro do capital. É óbvio que é um caminho enorme, eu não sei a resposta, mas é o que me instiga a investigar, sabe? Porque eu também me coloco muito de, às vezes, ver dentro da pessoa vítima, às vezes dentro do próprio sistema carcerário, pessoas apoiando políticos que são justamente que defendem a sua morte e sem perceber. Eu acho que você já deve ter visto. Dentro das famílias, botar e uma coisa meio... Eu sempre falo isso com o meu parceiro que está assistindo aqui, o David. Salve, Estilo, firmeza. Um salve rapidão, um salve pro Estilo aí que estava me assistindo, que estava um camarada meu que estava numa clínica de dependência,
estava usando droga e já fazia 16 anos desde a adolescência dele, na frente da casa dele, no lado da casa dele, na rua da frente, periferia. Então, drogaria, socorro imediato, CPF na nota, farmácia é uma biqueira com CNPJ. Então, farmácias e biqueiras tem por todos os lugares, porque numa sociedade que produz gente doente a todo momento, as drogas acabam sendo necessárias e quando elas não têm uma vigilância do governo, quando não se tem um controle de qualidade, quando ela é totalmente a Deus dará, acontece esse problemão que acontece. Salve Felipe, japonês, dizendo, ó, quebrada e judiciário trocando ideia de igual para igual. Isso deveria ocorrer mais vezes. Deveria, isso fortalece a democracia. Eu acho que isso daí faz a gente ter os pontos de convergência. Somos cidadãos em primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente tem as nossas profissões e papéis sociais. Acho isso muito massa. Iago, salve, salve. Ah, galera, uma pergunta que se eu não fazer aqui, eu vou morrer. Porque todo mundo está fazendo. Se for, é claro, uma informação pública e se tiver aí nos próximos dias, vai ter mutirão? Essa é a pergunta que estão fazendo aí. Ah, só estou. Vai ter mutirão? A pergunta... Não, ninguém pode me ver, né? Essa pergunta me percebe. Essa pergunta... Então, não sei. É para ter. Mas como eu não estou mais no GMF, no grupo de monitoramento e fiscalização carcerária, eu estou na... Antes eu era coordenadora, então eu tinha essas... Agora eu estou só colaboradora. Essas informações eu não tenho mais a primeira mão. Voltou? Voltou. Ah, eu acredito que deva ter em breve, porque já faz tempo que não tem. A gente estava até discutindo, falando sobre isso. Só que como eu não estou por dentro, assim, eu ainda não recebi a informação concreta, assim, sabe? De vai ter um mutirão na data tal. Espero que tenha. Deixa eu botar a carregar aqui. Mas eu acredito que tem em breve, porque a gente está recebendo muitos pedidos. Eu também, nos processos. E eu estou repassando tudo para o desembargador Rui Mugiati, que é o supervisor, para o doutor Eduardo, que são o coordenador do GMF. Então, e vou repassar de novo esses pedidos aqui, tá? Que a gente depende que o DEPEN traga um pedido para o judiciário, porque isso tem que partir do DEPEN, né? Não é a gente. O DEPEN tem que vir e trazer essa questão para a gente. Falar, ó, precisa de um... Vem, apresenta uma lotação, né? A gente está com tanto de superlotação, nananã, e eu preciso que vocês, né? Que o judiciário, o GMF faz um plano, faz esse cálculo de mais ou menos quanto precisaria, apresenta um plano, né? Daí designa os juízes, que geralmente é a gente mesmo da VEP, aí conversa com as outras instituições, polícia, Ministério Público, e daí organiza, sabe? Então, assim, eu não tenho uma data específica para dar, infelizmente, eu não tenho, mas eu sei. Infelizmente, mas vai sair, galera. Cruza os dedos, vai na fé que vai sair. Vai sair. Uma outra pergunta aqui, que eu até liguei duas frases. Uma frase que é do Brecht, né, que ele diz que tempos são esses, né, onde é necessário defender o óbvio, né, e esses são os tempos em que a gente vive. E uma outra frase que eu vi, não sei de quem é a autoria, mas que dizia o seguinte, eu achei perfeita. Não há perguntas mais urgentes do que as ingênuas. E, nesse sentido, eu vi uma pergunta aqui, que ela tem uma certa ingenuidade, mas tem uma certa autenticidade, veracidade e urgência, principalmente, que é a seguinte, simples a pergunta, né? A ressocialização, né, foi feita aqui, a ressocialização no sistema penal brasileiro? Muito pouca, quase nada. Tem, em alguns casos, em alguns presídios modelos, algumas APACs, existem algumas opções, mas é bem o número proporcionalmente. É a exceção que confirma a regra. Isso, é a exceção que confirma a regra, mas eles é muito baixo, né? Não é o impacto que a gente precisa, né? Isso precisa do impacto maior. A gente já sabe que funciona, né? Mas precisa que isso vire a regra, né? Ana, minha querida, sem palavras, você é muito da hora, satisfação estar aqui trocando essa ideia com você. Como o nosso tempo já está apertando, eu já vou partir talvez aí para a última ou penúltima pergunta, que é a seguinte: qual que é o futuro, na sua visão, né, nos seus olhos, qual que é o futuro do sistema prisional, das prisões de forma geral? Que futuro é esse que você enxerga daqui a 50 anos, por exemplo? Como estaremos? A maior população carcerária do Brasil, grupos organizados
realmente fazendo o controle e a gestão da justiça e monopólio da violência já não será um monopólio? Ou você imagina um cenário talvez não tão catastrófico, apocalíptico, mas no sentido de que as forças democráticas ressignificarão o presente e terão um futuro aí como consequência mais humano? Eu sou um pouco de cada coisa. Se depender de mim, a gente vai ter bem menos prisão, a gente vai trabalhar de um outro modo, a gente vai conseguir se reorganizar socialmente, que a prisão chegue num ponto que talvez ela não seja nem necessária, talvez para alguma espécie de tratamento, no máximo, assim. Hoje eu tenho, claro, hoje eu fico um pouco ainda, me dá uns momentos de desesperança, de achar que, meu Deus, nós vamos bater os recordes, não vamos sair disso nunca, sabe? Mas, de qualquer jeito, eu acho que a gente não pode desistir, né, Renata? Eu não vou desistir, você também não vai. Então, a gente tem que acreditar que tem uma luz no fim do túnel, né? E que em algum lugar a gente vai humanizar a população e que a gente vai conscientizar as pessoas de que a gente está devolvendo mais violência para a sociedade, que é um erro, de que esse discurso é totalmente furado e que você não resolve uma sociedade tratando com violência as pessoas e devolvendo mais violência, né? Não é um ciclo de violência e de ignorância e de marginalização que resolve uma sociedade com as marcas que a gente tem sociais já, né? Então, para mim, é as duas coisas. Eu vou lutar para acreditar que a gente vai conseguir, tá? Que a gente vai mudar e que o sistema prisional vai ser a exceção. A exceção que ele deveria ser desde sempre, né? O último, né? A última possibilidade. E talvez um dia para nem existir como possibilidade, né? Vamos lutar para que isso ocorra, né? Não é fácil. No momento que a gente está vivendo e atravessando, talvez seja o mais difícil para que isso ocorra, né? Mas a gente não é peixe morto, né? Não vamos à deriva, né? Na correnteza, né? A gente está nadando atrás de um objetivo e eu fico muito feliz aí de saber que nesses objetivos a gente converge, você e tantas pessoas. Ó, a gente tem 60 pessoas assistindo a gente aqui agora. Um salve a cada um e cada uma de vocês. Espero que tenha uma outra oportunidade da gente trocar uma ideia aqui. Estou à disposição, Renato. Estamos juntos. Estou à disposição. É nóis demais, Ana. Só tenho a agradecer. Um forte abraço. Um beijão no coração. Espero que os ventos do destino nos encontrem, nos façam nos encontrar aí outras vezes, muitas vezes, e em situações talvez politicamente falando, né, melhores, né? A gente está atravessando uma tormenta internacional e que no Brasil, você falou em laboratório, né? Para terminar, que tem um minutinho, o Brasil virou o maior laboratório a céu aberto de coronavírus por causa de uma política incompetente, uma política de morte, uma política de descaso à vida, que é a expressão desse direito penal máximo, que tem que atuar a todo momento, que inclusive essa expressão política foi eleita com o bordão da segurança pública, que era bandido bom é bandido morto. Uma farsa, uma falácia, uma mentira. Porque mesmo essas pessoas sabem que quando falam essa frase, não é o bandido que é próximo delas, que cometeu algum delito que vai ser morto. É aquele que furtou a bicicleta e teve a testa tatuada, ladrão, tinha um problema mental, tinha um problema de dependência química, mas ninguém quis saber. É esse tipo de atrocidade que o Brasil, infelizmente, está cultivando, mas que a gente vai vencer isso, né, Ana? Vai, a gente não vai desistir. Não tem presa, não. Tamo junto. Um beijão. Com certeza. Obrigado por tudo. Beijo, é nóis. Eu que te agradeço. Beijo. Tchau. Valeu, galera. É nóis, todo mundo.